Juízes 16, a partir do versículo 1, nós vamos ler. Mas antes da nossa leitura, eu tenho passado um tempo de adaptação, que é na hora da leitura, justamente, né? Antigamente eu lia em qualquer lugar, em qualquer horário, de qualquer jeito. Hoje não mais, né? Se a luz não estiver boa, eu já não consigo ler tão bem, e aí é necessário um ajuste de distância, né, para focar. Já estou com 46 e realmente a visão não tem sido mais a mesma. Mas eu estava vendo esses dias uns vídeos bem interessantes, coisas que eu não sabia sobre o daltonismo, né? Pessoas que têm problemas na visão, que identificam algumas cores, outras cores não, mas de um óculos que foi inventado, me parece que já há algum tempo, a patente, se eu não me engano, em 2017, e o nome do óculos é esse aqui, é Enchroma Glasses, e o óculos faz justamente a correção na visão daquele que não identifica certas cores. E aí tem o vídeo da pessoa colocando pela primeira vez. Eu convido você, não agora, né? Quando chegar em casa, procurar isso. E um dos vídeos que eu achei mais legal assim de assistir é de um senhor bem forte, assim, um senhor bem parrudão, né? Durão e tal, parece que é o aniversário dele, e a família está do lado de fora brincando, eles dão uma caixa de presente, ele fica brincando, o que será que é isso, tal? Um americano bem típico, né? Bigodãozão assim, tal, descalço, e aí é um óculos. Aí ele fica, é brincadeira de vocês, ele não sabe, né, o que o óculos faz, parece um óculos escuro só. Aí a pessoa brinca, não, é um óculos de praia, põe aí e tal. Aí quando ele põe o óculos, ele põe, tira, põe e começa a chorar. E o pessoal começa a chorar, emocionado, né? E ele não sabe o que fazer, é muito interessante o vídeo, que ele não sabe o que fazer, ele põe aquele óculos e ele fica tão lindo. Aí olha para as árvores, uau! Assim, muito legal, sabe? De alguém que está vendo pela primeira vez algo que é tão óbvio para a gente, né? E que para alguns realmente faz a diferença. Ver as cores, notar as flores, a cor dos cabelos da filha, a cor dos balões das crianças. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso texto fala sobre visão. E quem sabe, como disse Clarice Lispector, está anotado aqui, o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Porque parece que na maioria das vezes nós percebemos somente aquilo que está em evidência. Mas o óbvio, que é muito maior, que é realmente o que está para além da limitação, das nossas limitações enquanto perceptores, né, de um mundo, de uma realidade ao nosso redor, esteja se perdendo. Por isso eu convido você a conversar comigo nessa noite sobre esse texto, em Juízes capítulo 16, versículo 1, que diz o seguinte: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram os gazitas: Sansão entrou aqui. Então o cercaram e ficaram a noite toda à espera dele, à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite, depois se levantou, pegou as portas da entrada da cidade, junto com os batentes, e arrancou-as com a tranca. Colocou tudo sobre os ombros e levou até o alto do monte que está defronte de Hebrom. Nós vamos ler até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós faremos a leitura de todo o capítulo. Nós temos acompanhado aqui, né, a trajetória deste homem notável por sua força, notável por suas bravuras. A gente está chegando no último momento, o último episódio narrado da vida de Sansão. E Sansão, anterior ao capítulo 16, havia matado 1000 homens apenas com a queixada de um jumento, como nós vimos. Ali cheio do Espírito Santo, empoderado com uma força sobrenatural, depois de acabar com este exército de filisteus, chega a compor uma canção sobre a sua vitória. E ali então, depois de sentir muita sede,
depois da batalha, de um sol escaldante, Deus então faz brotar água de uma fonte para saciar a sede do seu servo. O negócio é que no capítulo 16 as coisas andam meio estranhas, porque Sansão já não está mais matando ninguém, lutando contra ninguém. Sansão já não está investido contra filisteus, muito menos escondido em uma caverna como estava anteriormente. Mas o texto diz para a gente, o autor diz para a gente que Sansão vai a Gaza para se deitar com uma prostituta. O que é estranho no texto também é a distância de onde ele morava até Gaza. Cerca de 60 quilômetros Sansão andou. Não tinha carro, provavelmente usando um cavalo ou algum tipo de carruagem. O fato é que é uma quilometragem muito grande, uma investida muito grande para se deitar com uma prostituta. Mas o texto não termina assim, porque quando eles percebem, os filisteus, que Sansão está naquele lugar, eles armam uma emboscada. Eles não partem para cima da casa da prostituta ou do lugar onde ele estava com a prostituta para prender ou matar Sansão, porque eles sabem que é a maior furada. Sansão já foi oprimido ou colocado de maneira acuada em alguns momentos, e que no final da história a morte foi para o exército inimigo. A coisa não era tão simples assim, necessitava-se de uma estratégia para pegar Sansão. Então o que eles dizem? A gente deixa ele lá, tranca as portas, vamos vigiar a noite toda para ele não sair da cidade, e aí no outro dia a gente cerca e dá um jeito de ir contra ele para matá-lo. Mas o texto diz para a gente que Sansão ficou até a meia-noite, provavelmente percebeu o tipo de emboscada, e na troca de guarda ali, em um determinado momento em que os guardas não estavam no portão, e era um portão grande, normalmente esses portões eram feitos de madeira, né, madeira de lei, eles eram cobertos com metal para não ser incendiado em alguma investida, e ferrolhos os trancavam, os prendiam no chão, gerando assim uma parte da cidade que era extremamente fortificada, porque era a parte mais frágil, os portões. Então eles ficam ali tomando conta, até um determinado momento que o narrador não diz que tem mais soldados ali, eles na verdade nem sabem o que está acontecendo, ou foram descansar, ou foram trocar a guarda. O fato é que Sansão arranca tudo. Ele fica pensando, vocês vão fechar a cidade, né, para me prender aqui, e diz o autor que ele arranca portão com ferrolho, com trava, com tudo, bota nas costas, e a parte até irônica do texto é que ele leva até o alto do monte que está defronte de Hebrom, e diz os autores que este monte era um monte extremamente distante de Hebrom, e que a subida era extremamente íngreme, uma trajetória cansativa para qualquer um de nós, com uma mochila, com, quem sabe, uma garrafinha de água nas costas. Mas o Sansão levou o muro com o portão, com tudo, e botou lá em cima, para mais ou menos dizer, não é tão fácil me pegar. O problema é que Sansão já não está mais lutando. Perceba que a narrativa do capítulo 15 ela é intensa, as batalhas são travadas de maneira detalhada, a violência dos episódios elas são a flor da pele, você identifica isso. E agora parece que passou um tempo e Sansão se distraiu. Ele já não está mais focado na libertação do seu povo, ele já não mais está focado no inimigo, ele na verdade está focado nele mesmo. Tanto que a prostituta é uma prostituta filisteia. E ele vai sem o menor cuidado, porque já não tem nenhum tipo de, quem sabe, incômodo, está na terra inimiga. Já não tem nele mais nenhum tipo de coisa que o incomode se deitar com quem quer que seja da parte do inimigo. Tanto que o afunilamento do texto, né, e a porção que nós vamos ler é ele se apaixonando por outra filisteia, Dalila. Parece que no final da história, a trajetória de Sansão que começa, né, ali, evidenciada, né, elevada por Deus. Deus enche o coração de Sansão de desejo, de luta, de realmente lutar contra o seu povo. Os motivos parece que vão sendo, quem sabe, direcionados por Deus. Suas intenções acabam sendo direcionadas por Deus, suas paixões acabam sendo direcionadas por Deus, mas parece que agora não mais. Em nenhum momento o autor vai dizer que
Deus havia colocado no coração de Sansão fazer qualquer coisa que fosse, no capítulo 16. Tanto que, no final dessa história, será Deus se retirando de Sansão e ele preso. Quem sabe eu penso que a distração na vida de Sansão tenha sido o pré-anúncio de uma tragédia. A distração na vida de Sansão é um pré-anúncio da tragédia que virá sobre ele. Uma das histórias, quem sabe, mais faladas, contadas no Antigo Testamento. E uma das tragédias mais reconhecidamente latentes da história do Antigo Testamento, justamente porque este homem parou de olhar para o direcionamento que Deus estava dando, parou de olhar para o propósito para o qual ele havia sido escolhido, para olhar para outras coisas que não eram em nada o que estava no coração de Deus. Eu penso, será que hoje o problema da igreja, já fazendo uma crítica contemporânea, não é justamente ter perdido o propósito, perdido o alvo, esquecido da missão e se distraído com outras coisas que não são necessariamente o centro daquilo que Deus quer? Será que esse problema não é um problema somente da igreja enquanto instituição, mas não é também um problema nosso, individual? Quando a gente, quem sabe, começa a olhar com olhos enamorados para as distrações do mundo, as distrações da nossa vida, para as prostitutas que se oferecem para nós, ainda que isso seja de maneira metafórica ou não, e aí a gente começa a perder realmente o motivo, o propósito do nosso chamado para com Deus. Quem sabe a gente fale, e eu tenho insistido nisso, em um tipo de perspectiva, em um tipo de cosmovisão em que o Evangelho se tornou uma espécie de fuga. É fuga de um mundo perdido, contaminado, e a gente acaba achando que o chamado de Deus para a gente é esperar a vinda de Cristo bem encolhidinho aqui, com medo da realidade ao nosso redor, para irmos para um lugar melhor. E no entanto, me parece que o chamado de Deus para o seu povo, como tem pregado, como tem insistido, é de restauração. Existe uma missão, existe um foco, existe um direcionamento, existe um propósito, não só na igreja, não só na instituição, mas na vida de cada crente, de cada cristão. E a minha pergunta para você nesse primeiro momento é: realmente você tem entendido isso? O chamado de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, e tem assumido essa postura de ir realmente até o fim, de continuar na trajetória, de fazer a diferença, de fazer aquilo para o qual você foi chamado? Ou será que a gente tem estado a olhar para os lados, focando, quem sabe, nas nossas ambições, desejos, nos nossos planos e propósitos, chavão tão batido nas pregações pastorais, mas que nunca foi tão verdade? Quem sabe o problema da igreja hoje seja realmente a falta de propósito. A gente vive um mundo que necessita, carece de uma transformação, como se não carecesse. Eu venho de uma semana de aula, né, no seminário. Essa semana foi para mim, bem tumultuada, né? Mas é bem interessante quando há uma exposição do propósito do Evangelho. Isso apesar de não ser a minha matéria, mas há uma abordagem, porque eu dou aula de filosofia, e filosofia abrange o mundo grego, óbvio, né? De um ponto de vista cristão. E como é perceptível, quando você faz a leitura de como a filosofia cristã nasceu, que nós sofremos uma carga, uma influência muito grande de uma cultura completamente grega, e isso fez com que a gente entendesse o Evangelho de outro jeito. Você consegue mapear quando houve a mudança, quando houve realmente o desviar do foco. O chamado que Paulo insiste para a igreja, que é o chamado para sermos mensageiros, né, da transformação, mensageiros de um mundo realmente que está sendo transformado, que já começou a ser transformado através de nós, através da ressurreição de Cristo, ser mudado por um platonismo, né, que diz para a gente que o céu é o lugar para onde a gente vai esquecendo de tudo isso aqui, porque isso está terrivelmente perdido, terrivelmente maculado, enfiado no pecado, é uma criação que realmente não serve mais. E aí a gente olha o Evangelho como fuga, a gente entende o cristianismo como fuga.
e não entende o propósito, que é o ponto aqui. Sansão perdeu o propósito. Embora ele não esteja fugindo do mundo, né? Ele está correndo para ele, mas ele perdeu o propósito. E quem sabe, nosso primeiro momento aqui, quando nós perdemos o propósito, isso pode ser um pré-anúncio para uma tragédia na nossa vida. Não é uma tragédia porque Deus vai gerar uma tragédia na sua vida, eu espero. Mas pode ser uma tragédia porque o distanciamento de Deus é a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente. A leitura continua, né? Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Então os chefes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: engana-o, descobre em que consiste sua grande força e como podemos dominá-lo, para que o possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. E Dalila disse a Sansão: revela-me, por favor, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado e subjugado? Sansão respondeu-lhe: se me amarrassem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, com as quais ela o amarrou. Tendo homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas do arco, como se arrebenta o fio da estopa perto do fogo. Assim eles não descobriram em que consistia a sua força. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e mentiste para mim. Agora revela-me com que poderias ser amarrado. E ele respondeu: se me amarrarem com força, com cordas novas que nunca tenha sido usada, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Tendo novamente homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele as arrebentou do braço como se arrebentasse um fio. E Dalila disse a Sansão: até agora zombaste de mim e mentiste para mim. Agora revela-me com que poderias ser amarrado. E ele disse: se teceres as 7 tranças de minha cabeça num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com o pino de tear. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Então ele despertou do seu sono e arrancou o tear com o pino e os fios. Então ela lhe disse: como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes, e ainda não me revelaste em que consiste a tua força. E visto que ela o importunava todos os dias com suas palavras, cansou tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele lhe revelou tudo: jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre materno. Se me fosse rapado o cabelo da cabeça, a minha força se iria, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelara tudo o que tinha no coração, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo as moedas nas mãos. Então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e sua força desapareceu. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Até aqui, mas nós continuaremos a leitura. O autor, ele tem uma intenção, fica nítida no texto, que o episódio da prostituta não é de graça, não é só para dizer que Sansão arrancou o portão e era muito forte, porque ele já narrou inúmeras situações em que Sansão demonstra sua força.
Mas a prostituta parece ser aqui, como disse, o início de uma tragédia, uma fuga do propósito para o chamado de Deus, a ponto dele se apaixonar por uma mulher de nome Dalila. Dalila é interessante porque o nome significa adoradora, e alguns vão defender que Dalila era uma espécie de prostituta cultual, ou sacerdotisa cultual, porque naquele tempo era muito comum mulheres fazerem esse papel no templo pagão, no templo dos filisteus, e serem realmente mulheres que investiam no culto que havia imoralidade, promiscuidade e assim sucessivamente. Sendo isso ou não, o fato é que Sansão está mais uma vez correndo riscos, buscando realmente coisas que não são em nada o que Deus havia preparado para ele. O texto é muito claro em dizer que assim que os filisteus percebem o envolvimento de Sansão com aquela mulher, e ele provavelmente poderia estar frequentando a casa dela, né, de maneira bem rotineira, a ponto dos filisteus marcarem que realmente tinha um envolvimento mais sério do que com uma prostituta qualquer. Eles fazem a proposta então para Dalila, e que se ela contassem para eles o segredo da força de Sansão, a ponto deles subjugarem, eles iriam dar uma quantia em prata bem generosa. O valor aqui é um valor que poderia deixar qualquer um rico, não é algumas moedas. Então ela aceita a proposta, e Sansão, eu penso, pelo menos no texto, ou ele é ingênuo, extremamente ingênuo, ou é burro mesmo, né? É um homem forte e muito burro, ou ele simplesmente não acredita que vai acontecer alguma coisa com ele. Porque ele começa, no início, levar na brincadeira. E ele diz para ela: você quer saber? Porque se a mulher é uma filisteia, e fala para ele: como é que faz para te amarrar e te subjugar? Pô, por favor, né? Qualquer uma. Peraí, que conversa é essa, né, mulher? Tá maluca? Mas ele não, ele fala: não, é fácil. É só pegar os fios, né, usados nos arcos, normalmente eram feitos com tendões, ainda frescos, e me amarrar. E assim eu vou ser como um homem qualquer, e qualquer um pode me subjugar. E ela então vai e amarra, ele deixa, né, ela amarrar, e ela faz o teste. Tem um teste assim, o texto é tão assim, eu diria lúdico, que tem homens escondidos na casa. Ela já bolou tudo, só para ver se era mesmo. Aí quando ele deixa amarrar, na brincadeira lá, no fetiche de Sansão, quem sabe, né, para mostrar que ele era um fortão, ela fala: Sansão, os filisteus vêm te pegar. Aí ele se assusta e arrebenta tudo, né? Aí ela fica chateada na primeira: você está, né, brincando comigo, não está me levando a sério, eu preciso saber isso, não queira saber os motivos, é para ver se você me ama mesmo, deve ser alguma coisa assim, porque no final ela vai afunilar para isso. E ele vai: não, eu estava brincando, na verdade não é com cordas de arcos, mas são com cordas novas, uma corda que nunca foi usada por ninguém, você pode arrumar, que se me amarrar com aquilo lá, lascou, eu não dou em nada, né? E aí ela vai e amarra, né? Ele deixa, né? Porque afinal de contas ele é o Sansão. E ela amarra então com as cordas novas e faz de novo o teste. Sansão, os filisteus estão vindo te pegar. Aí ele: cadê? Arrebenta tudo, como se estivesse arrebentando uma linha de pipa. Só que a terceira vez a coisa começa a ficar mais séria. A terceira, Sansão ele já revela parte da verdade. A terceira já é sobre seus cabelos. E o nazireu, ele não era somente alguém que não poderia comer qualquer coisa e se comportar de determinada maneira, mas eles não poderiam cortar os cabelos. E não era um cabelo comprido, né, como nos filmes, eram 7 tranças. Eles faziam 7 tranças, untavam com óleo essas tranças, tinha todo um cuidado, não poderia sequer ser tocado pelas pessoas, porque ele era selecionado, e há todo um significado por trás do nazireado. Sansão não era qualquer nazireu, não era alguém que fez um voto, ele era alguém que havia sido escolhido antes do seu nascimento, ele era fruto de um milagre, ele era alguém especialíssimo. Mas agora ele já começa, parece, ceder, e ele vai dizer para ela: se trançares as minhas tranças com o fio de tear e prender, eu não consigo me soltar.
e ela vai e faz. Mas como sempre, né? Era só brincadeira. Enquanto ele dorme, ela grita: os filisteus estão chegando, e Sansão levanta, arrebentando fio e provavelmente os postes usados para tear, para tecer, né? E sai. Eu não sei quem tirou aquilo da trança dele depois, que deve ter dado um trabalho danado para fazer. Mas o que conta é que ele arrancou tudo, e mais uma vez a coisa não funciona. Só que dessa vez ele já havia revelado parte da verdade, era sobre seus cabelos. E o texto fala que Dalila, ela lhe incomodou, né? Diz que ele ficou tão cansado por causa das palavras dela, versículo 16, que a alma dele se angustiou até a morte. Se Sansão não estivesse gostando dessa mulher mesmo, pouco ia estar se lixando. Mas parece que agora ela dá um gelo, né? Ela despreza Sansão, porque ele não dá provas de amor, porque o coração dele não pertence a ela, porque se pertencesse, ele contaria a verdade. E aí o que Sansão faz? Apaixonado, não querendo viver aquela situação, relacionamento ruim, né? Clima ruim, ele conta: se raspares a minha cabeça, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Diz o autor então que Dalila espera Sansão dormir, chama alguém que lhe corta os cabelos, e então o teste mais uma vez acontece. Sansão, os filisteus vêm sobre você, e ele pensa: vou fazer como nas outras vezes, né? A coisa já não funciona mais, porque o autor vai dizer que Deus havia se retirado de Sansão. Então eles cegam Sansão, arrancam-lhe os 2 olhos, lhe prendem e lhe colocam na cela para rodar um moinho, que era coisa de escravo, que fazia. O que esse texto diz para a gente, senão o fato de que, se Sansão estava distraído no primeiro momento, era um pré-anúncio de uma tragédia, no segundo momento o seu coração já não é mais de Deus. O seu coração já não pertence ao Senhor. O seu coração está em outras coisas. Ele já está tomado, envolvido, apaixonado por algo que na verdade está lhe conduzindo para a destruição. Sansão perdeu o foco, Sansão perdeu o alvo, Sansão perdeu a presença de Deus. Não era o cabelo, caramba. Não era sobre cabelo. Deus não estava no cabelo. O cabelo era um símbolo do relacionamento de Deus com ele, do chamado de Deus com ele. As 7 tranças representavam que ele realmente tinha da parte de Deus um propósito especial, algo a ser feito. Mas Sansão progressivamente vai deixando as coisas ficarem em uma condição, em uma situação que Deus simplesmente tem que ir embora, porque ele já havia sido abandonado por Sansão. Deus já foi abandonado aqui há muito tempo. Deus não pode ser para Sansão mero artifício. Deus não pode ser para Sansão alguma coisa que se recorre na hora que se entra numa situação terrível como essa, como se ele fosse qualquer coisa. É óbvio que Deus vai reerguer Sansão, mas o fato de Deus ter se retirado de Sansão precisa representar muita coisa para a gente. Nós hoje não vamos perder a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo não vai deixar o crente, sabemos disso. Mas pode ser que uma trajetória de distração, perdido, olhando para os lados, pode nos conduzir a uma condição de risco terrível, de risco iminente, de tragédia feita, de cegueira, quem sabe, espiritual. Perder os olhos aqui não é à toa. Perder os olhos aqui representa perder o foco, representa perder realmente a percepção de algo especial, representa perder, quem sabe, o propósito, como já falei algumas vezes, daquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Por quê? Porque os olhos, o coração, a vida está em outras coisas. E Deus se tornou, quem sabe, na vida de Sansão e na nossa também, alguma coisa que a gente recorre quando as coisas não estão dando certo. Não é aquele que nos enche de alegria, que nos enche de, quem sabe, desejo de fazer a diferença, que nos enche de vontade de iniciar um trabalho já começado por Ele, de libertação deste mundo decaído. Quem sabe o nosso problema seja o mesmo. Nossa alma sofre até a morte, porque algumas coisas não acontecem nas nossas vidas, não somos amados, quem sabe por pessoas que nós gostaríamos de ser, não conseguimos
viver experiências que gostaríamos de viver, não conseguimos objetivos que quem sabe gostaríamos de conseguir, e aí a gente começa a se distrair, começa a sofrer por outras coisas, mas a gente nem percebe que a cegueira está a um passo da nossa vida, e que depois que os nossos olhos forem arrancados, o trabalho é de escravo, pesado, é girar moinho, é viver na cela, é viver na angústia, é viver realmente perdido, distante, abandonado, quem sabe, por tudo aquilo que era o sonho de Deus para a nossa vida. Não que Deus nos abandone, mas é o que acontece quando nós o abandonamos. Sansão tinha tudo para fazer a diferença, e agora é só um homem cego, moribundo, enfiado em uma cela, porque o seu coração já não era mais Deus que habitava. No seu coração já não era mais Deus o centro. Seu coração não era mais sobre o propósito de Deus, era sobre ele mesmo. E aí a coisa dá errado. O texto continua, nem tudo é tristeza, se bem que o texto termina bem dramático, né? Diz o versículo 22 assim: mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois de rapado. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para comemorar, pois diziam: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E quando o povo o viu, louvou o seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas mãos, que destruía nossa terra e multiplicava nossos mortos. Com o coração muito alegre gritaram: trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-lo. Colocaram-no em pé entre as colunas. E Sansão disse ao jovem que lhe segurava a mão: deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, para que me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais uma vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e outra com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou-as com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. O autor diz para a gente que no cárcere, cego, girando o moinho, o cabelo de Sansão começa a crescer. E ele vai dizer que nesse período, provavelmente meses ou quem sabe anos, em que ele estava no cárcere, em um determinado momento de festividade, o chefe dos filisteus ou os chefes dos filisteus querem trazer espetáculo, né? Diversão para o povo. E a diversão é aquele Sansão que matava, que fazia, acontecia, que agora foi entregue nas mãos deles, pelo Deus deles, Dagom. Vai ser a diversão. E a diversão era Sansão cego, fraco, provavelmente sendo humilhado ali por palhaços, por anões, por todo tipo de brincadeira humilhante, situação humilhante, porque ele não enxergava. E essa era a diversão. Eles riam do grande Sansão, eles riam daquele homem que um dia fora uma pessoa que colocava medo em exércitos. E Sansão, então, cansado, pede para que o menino que o guiava, o rapaz que o guiava, o colocasse nas colunas. Sansão provavelmente se lembrava do local e a construção, né, a maneira como ele era construído, e ele sabia que haviam colunas centrais que sustentavam todo o resto. E é ali que ele pede para o menino encostá-lo. Ele encosta e ele faz uma oração: Senhor, só mais uma vez, deixa-me vingar os meus 2 olhos. Em alguma versão
somente por um olho, algumas versões, algumas traduções trazem, os filisteus, me vingar dos filisteus. E então parece que Sansão, quando começa a empurrar as colunas, Deus o enche de novo do Espírito Santo, ele é empoderado, e então destrói aquele lugar, derrubando ali o alicerce, as colunas centrais do templo, e aquilo vindo à ruína e matando homens e mulheres ali, filisteus, né? De maneira que nem toda a vida de Sansão morreu tanta gente nas mãos de Sansão. Mais uma vez, muita calma nessa hora, porque a gente tem uma tendência a fazer um juízo completamente ocidental, contemporâneo do que está acontecendo. Mas o que está acontecendo, na verdade, não é sobre suicídio, não é sobre, Sansão foi para o inferno porque se matou, não é sobre isso. O que está acontecendo aqui é a oração de um homem que estava perdido, que estava abandonado e que encontrou de novo o relacionamento com Deus. É a oração daquele que estava realmente em uma trajetória de distanciamento, mas que em um determinado momento colocou a sua cabeça no lugar e pediu a Deus que realmente lhe orientasse na missão, retomasse, voltasse a realmente cumprir o seu propósito. O cabelo voltar a crescer aqui não é simplesmente sobre o cabelo, mas é sobre um relacionamento que está sendo reatado novamente. E Sansão agora sabe das suas limitações, sabe dos seus erros, os reconhece, sabe da sua cegueira, mas sabe que pode ser usado por Deus pela última vez. E Sansão poderia pedir um monte de coisa aqui, já que ele tem a força de novo, não é? Dá um jeito de aprender a lutar um Kung Fu cego aí, né? Tem um monte de filme assim, né? Que o cara aprende a se virar e luta cego, não, mas ele não quer isso. Ele quer vingança, ele quer a libertação do seu povo, ele quer continuar aquilo que ele havia iniciado. E é por causa justamente dos atos de Sansão e dessa última vitória que vai começar uma libertação dos filisteus de uma vez por todas, que é concluída em Samuel. O que eu quero dizer com isso, que o autor quer dizer para a gente, é que Deus quer nos usar o tempo todo. Às vezes a gente vacila, como Sansão, que em nada é diferente da gente. Às vezes a gente se distancia, se distrai, coloca o foco em outras coisas. Tudo isso acontece, é real. Mas a oração de alguém que realmente quer ser usado por Deus, se ela é uma oração genuína, se ela é realmente uma oração desejosa, Deus nos enche de vigor. Deus nos enche de vigor, nos enche de força, nos enche realmente de capacitação vinda dele para continuarmos, avançarmos, irmos realmente para onde ele quer que nós venhamos a ir. Eu fui negativo aqui os dois primeiros pontos, né? Quando se perde foco, quando o coração está em outras coisas, nada disso é final. Nada disso é final. Isso precisa ser realmente algo para a nossa reflexão, para nós colocarmos a nossa vida naquilo que vale a pena, mas isso precisa também ser para a gente, quem sabe, ânimo para entendermos que quando nós nos colocamos diante de Deus e há uma oração sincera da nossa parte, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero fazer a diferença. Deus prontamente nos enche de força e nos levanta para que nós possamos realmente cumprir a missão para que Ele nos deu. Falei no início do óculos que faz com que a gente, ou a gente não, quem tem problema desse tipo, enxergue as cores, enxergue realmente as coisas como elas realmente são. Quem sabe a gente possa nos revestir, não é? Ou sermos revestidos por Deus de lentes espirituais entre nós e o mundo, que faça com que a gente perceba realmente o que faz a diferença, que faça com que a gente realmente perceba a missão que nos foi dada, que faça com que a gente dê um passo atrás, como tenho falado, e perceba o mundo, os acontecimentos do ponto de vista de Deus. E aí a nossa oração vai fazer todo sentido. Senhor, encha-me de força, porque eu quero realmente ser usado por Ti. Amém? Eu acho que é isso. Sansão morreu, né? Mas ele foi um juiz que julgou Israel durante 20 anos. E mesmo com todas as suas falhas, mesmo com uma história tão trágica, vai ser citado no livro dos Hebreus como alguém que andou pela fé. Esse é o convite. Falhos, vacilantes, tristes às vezes, mas cientes de que é pela fé no nosso Senhor que podemos realmente sermos reerguidos, restaurados ao status realmente de homens e mulheres de Deus.
Vamos ficar em pé e orar?